Yu é um menino jovem e gentil que sofreu uma infância difícil. Seus pais não o trataram com amor e carinho como a maioria dos pais faz. Eles o compararam a um demônio e constantemente abusaram dele verbalmente. Infelizmente, o abuso verbal rapidamente se transformou em abuso físico, e a certa altura, o pai de Yu até tentou matá-lo. Embora ele tenha conseguido sobreviver, ele perdeu seus pais no processo. Depois disso, Yu foi levado para um orfanato onde conheceu o diretor que o apresentou a Mika e outras crianças. Embora fossem acolhedores e gentis, Yu ainda estava traumatizado por suas experiências passadas e não conseguia confiar em ninguém. Ele acreditava que não precisava de uma família, pois já tinha uma e sofria muito com isso. Apesar da relutância de Yu em se socializar, as outras crianças do orfanato fizeram todos os esforços para fazer amizade com ele e ajudá-lo sempre que ele precisasse. Eventualmente, Yu começou a se abrir e a vê-los como sua nova família. No entanto, suas vidas felizes logo foram interrompidas por um vírus mortal que matou todas as pessoas com 13 anos ou mais. Yu e as outras crianças foram os únicos que sobreviveram, mas sua segurança não durou muito. Os vampiros aproveitaram a situação e capturaram as crianças para criá-las como gado. O orfanato não foi exceção e todos foram transportados para uma cidade subterrânea. Agora, 4 anos depois, Yu e as outras crianças são forçados a doar sangue todos os dias. Mas ele está cansado de viver nesta fazenda humana. Ele quer fugir. Enquanto desabafavam com Mika, eles de repente testemunharam 2 vampiros pisando cruelmente e chutando algumas crianças que estavam inocentemente desenhando no chão. O coração de Yu doeu com a visão e ele não suportava ver as crianças sofrerem. Movido pela raiva e coragem, ele atacou os vampiros para proteger as crianças. No entanto, Yu era apenas um menino de 12 anos e não era páreo para os poderosos vampiros adultos. Um deles agarrou Yu e o pendurou na beirada da passarela, ameaçando derrubá-lo. Mika, com medo de perder seu amigo, tentou freneticamente se desculpar pelas ações de Yu, mas os vampiros não lhe deram atenção. Justamente quando tudo parecia perdido, Ferid, um vampiro nobre, apareceu e impediu os outros de machucar Yu. Mika cumprimentou Ferid com um sorriso, e o nobre vampiro o convidou para sua mansão naquela noite. Mika concordou, deixando Yu intrigado com a ligação de seu amigo com o nobre vampiro. Naquela noite, enquanto Yu estava deitado no telhado, um dos órfãos o chamou para jantar. Lá dentro, as crianças ficaram muito felizes por comerem curry. E quem cozinhava disse-lhes para agradecerem a Mika por fornecê-lo. Yu percebeu a ausência de Mika e perguntou sobre isso, apenas para descobrir que ele havia ido à mansão de Ferid. Ele percebeu que Mika devia ter trocado seu sangue pelos ingredientes para fazer o curry. E esse pensamento o deixou incapaz de saborear a refeição. Quando Mika voltou para casa naquela noite e Yu o confrontou. Animado, Mika revelou que havia roubado um mapa e uma arma da mansão de Ferid, dando-lhes a chance de escapar da prisão. Cheios de esperança, eles acordaram as outras crianças e seguiram pela cidade subterrânea em direção à liberdade. Quando eles estavam prestes a chegar à saída, Ferid apareceu, explicando alegremente que havia permitido que eles explorassem sua mansão e encontrassem uma rota de fuga, apenas para frustrar cruelmente suas esperanças no último momento. Ele então começou a matar impiedosamente as crianças uma por uma, até que apenas Mika e Yu restassem. Determinado a salvar seu amigo, Mika pegou a arma e atacou Ferid, apenas para ser empalado pela mão do vampiro. Mika disse a Yu para correr, mas em vez disso, Yu pegou a arma e atirou na cabeça de Ferid. Quando Mika desmaiou em sua poça de sangue precioso, Yu tentou desesperadamente arrastá-lo para um lugar seguro, mas Mika o empurrou, pedindo-lhe que fosse embora enquanto ainda podia. Com lágrimas escorrendo pelo rosto e coberto com o sangue de Mika, Yu fugiu da cidade subterrânea. Quando ele finalmente emergiu, ele encontrou Guren e sua equipe da Moon Demon Company, um grupo militar humano que lutava contra os vampiros. Jiren rotulou Yu como a arma escondida do orfanato Hyakuya e ofereceu-lhe a chance de lutar ao lado deles. Com o coração partido e cheio de raiva, Yu se agarrou a Jiren prometendo se tornar sua arma e destruir todos os vampiros existentes em memória de sua família perdida. 4 anos se passaram desde que Yu perdeu sua família para os vampiros, e seu coração ficou frio e furioso. Ele tinha medo de fazer novos amigos, temendo perdê-los também. Buran, que acolheu Yu, colocou-o em uma escola militar, mas não falou com ele desde então. Desesperado por atenção, Yu tentou encontrar uma maneira de ser suspenso, esperando que Gurin o chamasse para lutar. Do nada, Shinoa, colega de classe de Yu, cutucou-o e disse que ele precisava se comportar. Ela entregou uma mensagem de Gurin. Você não teria permissão para se juntar ao exército até que ele fizesse um amigo. Depois da aula, Shinoa deu a Yu um bilhete de Gurin, o que o irritou. Quando ele saiu, Shinoa o seguiu, explicando que precisava escrever um relatório sobre o comportamento dele. De repente, eles ouviram uma comoção e encontraram seu colega Yoichi sendo intimidado. Yu inicialmente ignorou a situação, mas quando o valentão chamou Yoichi de gado, ele não pôde deixar de se lembrar das provocações cruéis do vampiro. Shinoa avisou que Gurin não o aceitaria se ele atacasse civis. Como resultado, ele apanha e se torna o garoto intimidado número 2.
Enquanto fazia tarefas para os valentões, Yoichi compartilhou seu motivo para ingressar na escola militar. Ele queria vingar sua irmã, que foi morta por um vampiro enquanto o protegia. Yu disse sem rodeios a Yoichi que ele estava fraco demais para se juntar ao exército, o que quase levou Yoichi às lágrimas. Uma explosão de repente abalou um prédio próximo, e sirenes soaram um alerta sobre um vampiro fugitivo. Shinoa disse aos meninos para encontrarem segurança enquanto ela contatava a Moon Demon Company. Yu decidiu provar seu valor para Guren. Com o coração batendo forte de expectativa e medo, ele correu de volta para a escola. Pegando sua espada, ele entrou em uma sala de aula, onde encontrou a vampira prestes a cravar suas presas em um aluno. Yu interveio bem a tempo, e o vampiro voltou sua atenção para Yu, decidindo beber seu sangue. A vampira exibe sua incrível agilidade e força, evitando os golpes de espada de Yu e atacando ferozmente com suas unhas afiadas. Quando o vampiro se lançou em direção à garota que ela inicialmente tinha como alvo, Yoichi apareceu do nada, impulsionado por sua nova coragem. Ele abordou o vampiro, distraindo-a e dando a Yu uma breve abertura para atacar. O vampiro, irritado com a interrupção, atacou Yoichi, mas Yu a interceptou com sua espada. O vampiro agarrou Yu pelo pescoço e pulou pela janela com ele. No ar, Ryu conseguiu esfaqueá-la no abdômen, fazendo-a uivar de dor. O vampiro, embora enfraquecido, zombou de Yu, dizendo que ela beberia seu sangue para recuperar suas forças antes que a Moon Demon Company pudesse chegar. Assim que ela se preparava para fazer isso, Guren apareceu, mergulhando sua lâmina amaldiçoada em seu coração e acabando com sua vida. Quando Yu pede a Guren que o deixe entrar na empresa, Guren responde que odeia pirralhos que não entendem o trabalho em equipe e recusa. Só então Yoichi vê Yu. Yoichi abraça Yu, chorando sobre como ele estava preocupado, mas nocauteia Yu. Shinoa ressalta que Giren agora terá que cumprir sua promessa, já que Yu conseguiu fazer um amigo para grande choque de Giren. Enquanto estava inconsciente da batalha, Yu sonhou com sua família do orfanato. Mika disse que eles estavam felizes por ele ter feito um amigo, porque viver para se vingar era muito doloroso. Sua família poderia finalmente parar de se preocupar com ele. Enquanto eles se afastam, Yu diz para eles não irem e grita o nome de Mika. Ele estende o braço e acorda em uma cama de hospital, com Yaochi ao seu lado. Shinoa informou-lhes que o exército havia aprovado ambas as ações, e eles agora foram aceitos na Moon Demon Company. Após a recuperação, Yu estava pronto para dar o próximo passo como membro da Moon Demon Company. Guren, reconhecendo seu crescimento, decidiu que era hora de dar a ele seu próprio equipamento amaldiçoado, uma arma poderosa possuída por um demônio. Yu, Yaochi e outro garoto seguiram Guren até a sala cerimonial onde receberiam seu equipamento amaldiçoado. Enquanto caminhavam, Guren explicou a importância da cerimônia do contrato. Cada equipamento amaldiçoado continha um dos demônios mais fortes selados dentro dele, e eles precisariam encontrar uma maneira de serem aceitos por esse demônio para extrair o verdadeiro poder da arma. Quando a cerimônia começou, Yu estendeu a mão e sacou uma espada com lâmina verde. Em estado de transe, Yu se encontra caminhando por um reino cheio de nuvens. A atmosfera é serena, mas algo parece errado. Ele ouve seu nome sendo chamado e se vira para ver Mika. Confuso e desconfiado, Yu exige que o demônio pare de imitar sua família. Mika comenta que pensou que tocar na parte mais vulnerável de Yu o afetaria, mas fica surpreso ao ver que Yu não está abalado. Yu ordena que o demônio desista e conceda-lhe o poder que ele procura. Fumaça negra sai de Mika, que desmaia e uma massa negra informe surge em seu lugar. O demônio se revela. O demônio pergunta por que Yu deseja tanto o poder. Yu responde que é por vingança e porque perdeu a família. O demônio afirma que pode lhe dar poder ilimitado de vingança, mas de repente a voz de outro órfão interrompe, dizendo que não é suficiente. Yu se vira e vê os corpos sem vida de sua família no orfanato caídos no chão. As crianças perguntam a Yu se ele vai abandoná-las novamente e questionam se é justo que ele seja o único que consegue fazer amigos e viver feliz. Mas Yu afirma que não se esqueceu deles. Ele grita para o demônio parar e exige o poder de proteger tudo o que é importante para ele. O demônio concorda em seguir Yu enquanto seu coração permanecer forte, mas avisa que assumirá o controle de seu corpo se sentir alguma fraqueza. O demônio se apresenta como Asuromaru e revela que há algo dentro de Yu que não é mais humano, provavelmente devido à experimentação. Asuromaru aconselha Yu a não confiar nos humanos, pois eles podem ser mais assustadores do que demônios ou vampiros. Yu acorda do transe, segurando a espada demoníaca. Enquanto Yu observa seus colegas, ele percebe que Kimizuki completou com sucesso seu julgamento, mas Yoichi ainda está lutando com seu demônio. De repente, uma forte explosão irrompe e uma nuvem de poeira enche o ar. Durin explica que Yoichi falhou e que o demônio agora o possui. Eles veem Yoichi agora transformado com unhas afiadas, dentes pontiagudos, pequenos chifres, marcas sob os olhos e pupilas fendidas. Reclamando que os humanos são um incômodo, ele manifesta um grande laço verde. Guren ordena que Yu e Kimizuki o matem, mas Yu discorda, arrancando o arco das mãos de Yoichi.
Gurren lembra a Yu que o demônio está dentro de Yoichi, não a arma. Enquanto isso, Yoichi revive uma memória dolorosa de sua irmã dizendo-lhe para ficar escondido debaixo da cama enquanto ela se sacrifica para mantê-lo vivo. Cansado de se esconder, ele declara que quer o poder para proteger seus amigos e destruir seus inimigos. Nesse momento, ele consegue conquistar o demônio e passar na prova. Tomado pela emoção, Yoichi deixa de lado o arco e corre até Yu, abraçando-o com força. Gurren reconhece o talento de Yoichi, mas observa que a culpa tem minado sua vontade de viver. Ele encoraja Yoichi a abandonar a vingança e se concentrar em viver para proteger seus amigos. Voltando-se para Yu, Gurren diz a ele para esquecer sua antiga família e abraçar esta nova, pois revela que eles formarão um esquadrão liderado por Shino. Com todos os 3 garotos tendo adquirido seus equipamentos amaldiçoados e demonstrando trabalho em equipe, Giren decide enviá-los amanhã para a linha de frente para lutar contra os vampiros que estão planejando retomar a cidade de Shinjuku. No dia seguinte, quando o caminhão de carga se aproxima do campo de batalha, o motorista anuncia que chegarão em apenas 15 minutos. O grupo se prepara para a luta iminente. Shinoa, no entanto, revela que eles estão atualmente muito fracos para serem de alguma utilidade real na linha de frente. Em um esforço para reforçar suas forças, ela os apresenta a um conjunto de pílulas mágicas. Shinoa explica que essas pílulas irão melhorar sua sincronização com seus demônios, amplificando suas habilidades. Tomar um comprimido aumenta a força do usuário em 1,5 vezes, enquanto 2 comprimidos duplicam. Porém, ela avisa que se tomarem 3 comprimidos, seus órgãos internos irão se romper, causando graves danos ou até a morte. Cada comprimido dura 15 minutos, mas deixa o usuário extremamente vulnerável quando seus efeitos passam. Yu questiona Shinoa sobre se esta é a verdadeira maneira de aproveitar o poder do equipamento amaldiçoado. Shinoa admite que dominar o equipamento amaldiçoado requer treinamento dedicado. Infelizmente, eles têm pouco tempo, e esta estratégia arriscada é a sua melhor chance de fazer a diferença na batalha que se aproxima. Ao chegar ao destino, o grupo encontra Gurren encurralado e indefeso, enfrentando um vampiro ameaçador. Shinoa rapidamente ordena que seu esquadrão tome as pílulas para aumentar sua força, resgate Gurren e depois recue. A equipe segue seu comando, ansiosa para salvar seu líder. À medida que eles se aproximam, a situação piora quando Gurren é esfaqueado pelo vampiro. Enfurecido com a visão, Yu grita para o vampiro fugir de Gurren. Ele avança em direção ao inimigo e, com determinação, enfia seu equipamento amaldiçoado no peito do vampiro. Os dois se olham e a expressão de Yu de repente muda de raiva para choque. Seus olhos se arregalam em descrença. Yu fica paralisado de choque quando percebe que acabou de esfaquear Mika, seu amigo de infância há muito perdido. De repente, Gurren ordena que Yu use a maldição da lâmina e mate Mika, mas Yu não consegue obedecer. Gurren então tenta atacar o próprio Mika, mas Mika desvia habilmente do golpe. Gurren dá um soco em Yu por sua desobediência, mas Yu pede desculpas e explica sua conexão com Mika. Com lágrimas escorrendo pelo seu rosto, Yu sente uma imensa culpa por ter abandonado Mika no passado. Enquanto isso, Mika e Ferid, um vampiro, discutem o que fazer com Yu conforme mais vampiros nobres entram em cena. Vendo o perigo, Gurren ordena que todos recuem, mas a fuga de Yu é bloqueada por Ferid. Ferid provoca Yu, perguntando se ele quer jogar, o que desencadeia em Yu memórias dolorosas do vampiro matando sua família. Num acesso de raiva, Yu ataca Ferid, mas não consegue derrotá-lo. À medida que a situação se torna mais terrível, Mika se oferece para ajudar Yu a escapar dos vampiros, instando-o a deixar tudo para trás. Confuso, Yu questiona por que Mika está com Ferid, aquele que matou sua família. Mika descarta as preocupações de Yu e o carrega nos braços, explicando que os humanos estão explorando Yu para seus próprios propósitos. Apesar dos apelos de Mika, Yu se recusa a abandonar seus amigos. No entanto, quando Yu olha para seus amigos, ele vê Shinoa chorando ao ser mordida no pescoço por um vampiro. A dor emocional de Yu desencadeia uma transformação dentro dele. Seu olho esquerdo fica vermelho e o sangue escorre pelo seu rosto enquanto ele entra em estado de transe. Neste transe, Yu encontra um Suramaru em um plano dourado. Ele suspeita que ela esteja tentando possuí-lo, mas ela nega, explicando que tem medo do monstro dentro dele, que parece um deus trazendo julgamento ao mundo. Nessa visão mística, Yu vê 7 enormes trombetas e anjos emergindo de radiantes raios de luz. A Suramaru avisa que é tarde demais e que a parte não humana dele está prestes a enlouquecer. De volta à realidade, Yu começa a se transformar, com um olho ficando completamente preto e uma estrutura semelhante a um galho pingando crescendo em seu ombro. Mika observa horrorizado enquanto a transformação confirma seus piores medos em relação aos humanos. Ele tenta falar com Yu, mas Yu apenas o ataca, destruindo um posto de gasolina no processo. Crowley, um vampiro poderoso que mordeu Shinoe, se aproxima de Yu. Yu balança sua espada contra Crowley com imensa força, destruindo vários edifícios e deixando uma enorme cratera em seu rastro. A destruição é imensa, e os espectadores não podem deixar de ficar surpresos e aterrorizados com o poder absoluto que Yu agora exerce.
Crowley inicialmente não se incomoda com os ataques de Yu, mas rapidamente percebe o perigo que corre. Yu, agora consumido pela raiva, convoca seu equipamento amaldiçoado e o usa para engolir Crowley em um imponente pilar de escuridão. No topo da coluna do tamanho do edifício, um halo de luz se forma e depois se alarga descendo pela estrutura. À medida que a luz atinge o fundo, ela envolve toda a massa escura, fazendo-a brilhar e depois explodir com uma força incrível. Após a batalha, Yu percebe Shinua e se move em direção a ela, consumido pelo desejo de aniquilar todos os pecadores. Ao atacá-la, Mika salta na frente, sacrificando-se para proteger Yu de mais sofrimento. Guren grita para Shinua que ela ainda pode salvar Yu de seu estado atual. Desesperada, ela salta em sua direção e o abraça, implorando para que ele volte ao normal. Yu finalmente sai de seu estado transformado, tossindo sangue antes de cair no chão. Em um abraço choroso, Shinua se agarra a Yu, enquanto Mika amaldiçoa o mundo dos homens. No coração de uma vasta cratera, os dedos frios de Ferid agarram o pescoço de Guren. Sua risada ecoa, proclamando o monstro como sua arma secreta. Feudal. Ferid zomba, mas os olhos de Guren brilham de triunfo. Um mero atraso para os vampiros era o seu objetivo. À distância, o olhar atento de Shinya Hiraga chama a atenção de Ferid. Seu dedo puxa o gatilho de Byakumaru, uma arma que nem mesmo um Gundam poderia igualar. 3 tigres brancos etéreos, envoltos em fogo azul, saltam à frente para obedecer ao comando de seu mestre. Não acerte Guren, ele ordena, talvez confundindo-o com um Pokémon que precisava ser capturado. A dança de Ferid com a morte o deixa intocado, exceto por um mero arranhão, um aviso bem acalorado, ou o golpe poderia ter sido fatal. Então, das sombras, surgem guerreiros humanos. Kirito Haragi avança. Seu desprezo por Guren é tão frio quanto a ponta de sua espada. Você se saiu bem como mero personagem secundário, diz ele, preparando-se para liderar. Suas ordens soam claras: capturar os nobres, mostrar aos vampiros a ira dos Haragi, dos humanos e do exército demoníaco imperial japonês. Com um aceno de mão, o ataque começa. Shinua se lembra da batalha anterior e da transformação de Yuichiro enquanto caminhava no subsolo. Ela se aproxima de uma área restrita guardada por soldados. Shinua revela sua identidade como membro da unidade de extermínio de vampiros do Exército Imperial Demônio Japonês. Os soldados mencionam que é um laboratório onde fazem experiências em vampiros capturados. Para ter acesso, Shinua mostra o brasão de sua família em um relógio de bolso, que permite sua passagem. Ela entra em um laboratório cheio de cientistas, examinando frascos de sangue. Guren está em um escritório supervisionando-os. Shinua confronta Guren, perguntando sobre a transformação de Yu e a droga especial que ele deu a ele. Guren provoca suas emoções e evita dar uma resposta clara. Ele questiona como os humanos podem sobreviver em um mundo com cavaleiros e vampiros, e menciona os sacrifícios da irmã de Shinua pelo Cursed Gear. Shinua cora quando questionada se ela tem uma queda por Yu. Guren ordena que ela vá embora e diz que o efeito da droga vai passar em 5 dias e Yu vai acordar. Shinua está sentado ao lado da cama de hospital de Yu, preocupado e esperando que ele acorde logo. Ela segura a mão dele, mas nega ter uma queda por ele. Em um flashback, Mikaela fica com raiva dos humanos durante uma batalha. Ferid tenta acalmá-lo, mas Mika quer salvar Yu. Ferid acha que os desejos dos humanos são nojentos e não pode resgatar Yu agora. Shinua abraça Yu e Mika fica com raiva. Ferid pergunta se Mika odeia humanos, mas Mika diz para ele ficar quieto. Ferid se pergunta o que Mika se tornará, mas eles precisam ir embora. Ferid toca o ombro de Mika e Mika grita para ele soltá-lo. Ferid agarra o pescoço de Mika e Mika olha para Yu. Atualmente, Mika está dentro de um recipiente transparente, nu e com lágrimas nos olhos. Uma voz eletrônica anuncia que a maldita desintoxicação foi feita, e o recipiente se abre, liberando vapor. Mika acorda e enxuga as lágrimas, percebendo que não chora desde que se tornou vampiro. Mika, Laquis e Rene se vestem. Laquis reclama da situação difícil por causa de um humano. Ele pergunta a Mika sobre seus ferimentos, já que ele foi o pior ferido. Mika o ignora e Laquis se pergunta por que Mika o está ignorando novamente. René pergunta sobre o monstro que encontraram. Laquis explica que o Conselho Progenitor está preocupado com os humanos que estudam um encantamento proibido chamado Serafim do Fim. O ataque a Shinjuku deveria recuperar algo relacionado a ele, mas eles não sabem se tiveram sucesso porque Lord Ferid estava no comando e eles não podem prever suas ações. Laquis suspeita que Mika e o monstro tenham uma conexão, e pode ser por isso que Mika é o favorito da Rainha Kroll. Eles querem saber quem realmente é Mika, mesmo que ele não responda. Mika para de ignorar Laquis e René, admitindo com tristeza que é apenas um vampiro feio, o que confunde Laquis. Um anúncio chama Mika para a Câmara de Audiências Real, onde o terceiro progenitor Kroll Teps quer vê-lo. Laquis brinca que a rainha está convocando seu animal de estimação Mika, e Mika vai embora. Em outra noite, Yu acorda em sua cama de hospital com os ferimentos curados. Yoichi, que estava dormindo por perto, comemora que Yu está acordado.
Yu pergunta o que aconteceu e Yuti o abraça, dizendo que contará a todos. Yu verifica rapidamente se todos estão bem, mas Yuti garante que ele foi o único gravemente ferido e em coma por 7 dias. Depois que Yuti vai embora, Yu fica aliviado porque todos estão bem. Ele se pergunta se o fato de Mika estar vivo era real ou apenas um sonho e fica tão feliz que começa a chorar. Shinua chega e, brincando, o chama de bebê chorão, mas ela o garante que não há problema em chorar quando ele descobrir que sua família ainda está viva. Ela está feliz por ele estar acordado e se senta ao lado dele. Yu pergunta a Shinua o que aconteceu e admite que não consegue se lembrar. Ela brinca com ele, dizendo que ele alegou estar com sono e adormeceu no meio do campo de batalha. Shinua então explica que Yu de repente perdeu a consciência e suas unidades foram quase derrotadas. Felizmente, a unidade principal liderada por Kirito e Shinya Haragi chegou a tempo de apoiá-los. Eles conseguiram matar muitos vampiros normais, mas não conseguiram derrotar os nobres. Alguns vampiros foram capturados, mas muitos escaparam. Yu quer saber sobre Mika, se ele é amigo ou inimigo. Ele estará feliz enquanto Mika estiver vivo. Shinua diz a ele que Mika foi levada pelos vampiros e ele agradece. Ela ordena que ele não saia do hospital e vá atrás dos vampiros sozinho, e ele concorda. Em um flashback, após uma batalha, o esquadrão recua para uma base temporária, deixando Shinua sozinha de joelhos. Ela pensa em Yu, Mika e sua família. Yu interrompe seus pensamentos, agradecendo por se preocupar com ele. Yu percebe um curativo no pescoço de Shinua e se aproxima para vê-lo. Shinua cora, mas explica que os vampiros beberam seu sangue. Mitsuba entra na sala e fica com raiva, pensando que algo mais está acontecendo entre Yu e Shinua. Mas foi apenas um mal-entendido, e Mitsuba também tem uma mordida no pescoço sobre a qual Yu pergunta. A luz acende, e Kimizuki diz a Mitsuba para ficar quieto no hospital. Yuichi entra com ele. Mitsuba grita com Kimizuki, mas ele a ignora e verifica Yu, que parece bem. Yu agradece, mas Kimizuki nega estar preocupado. Shinua provoca Kimizuki por se preocupar com Yu antes, fazendo-o corar e negar. Yuichi afirma que é verdade. Yu pede desculpas por preocupar a todos, mas está feliz por todos estarem vivos. O esquadrão Shinua concorda que ele ainda precisa de cuidados médicos. E Aoichi insiste que Yu foi um cara legal desde o início. Eles decidem fazer uma pausa até que Yu se recupere totalmente e prometem não se apressar para salvar Mika. Kimizuki sai para buscar bebidas e Shinua o provoca sobre como ele cuida de sua irmã. Yoichi vai com ele. Shinua provoca Mitsuba, mas ela ressalta que Shinua não está fazendo nada, alegando que está tudo bem porque ela é a líder do esquadrão. Na câmara de audiências real, a rainha Kroll olha para Mika, que está sentado diante dela. Lakis e Rini sentam-se em lados opostos de um banco em Sanguinem. O esquadrão de Gurin e Tinose comem em uma cafeteria sem a presença de Gurin, cercado por soldados. Crowley Usford está sentado em uma cadeira, bebendo sangue de uma taça de vinho. Chess Bell e Horned Skull jogam xadrez no chão. Shinya Haragi lê um livro à luz de uma lamparina. Furito Haragi olha através de uma janela de seu escritório para o Shinjuku em ruínas. Os papéis do projeto Serafim do N com um relatório de análise estão sobre uma mesa ao lado de uma espada. Shinoa e Mitsuba saem do quarto de Yu. Yu se levanta, fecha uma janela e se pergunta como nenhum de seus amigos morreu e Mika ainda está vivo. Ele pensa em Mika e sente que pode fazer qualquer coisa enquanto Mika estiver vivo. Enquanto isso, Mika olha para a lua do subsolo em Sanguinem, pensando em Yu. Yu e Mika prometem resgatar um ao outro. Huron assina um relatório em inglês sobre a batalha. Ele para o toca-discos e o fecha. Superficialmente, Ferid Batory se diverte com o fato de os planos dele e de seu parceiro estarem indo bem. Ele observa que os desejos dos humanos estão ficando fora de controle e os vampiros estão agindo de forma arrogante. Ele entrega os dados da pesquisa ao seu parceiro. Seu parceiro parece sério, e enquanto Ferid tenta dizer algo, a porta do telhado se fecha e seu parceiro sai. Shinoa e Gurin treinam uma luta em uma área abandonada. Gurin provoca Shinoa sobre não ser capaz de matá-lo, apesar de ele ter matado sua irmã mais velha, Maharu. Shinua pergunta a Gurin sobre o uso de Yu e se isso está relacionado a Maharu. Gurin revela que Maharu está dentro dele, mas ele não está possuído por ela. Ele evita dar mais respostas e deixa Shinua frustrada. Mais tarde, Shinua encontra Yu na biblioteca. Ele está cansado e olhando livros. Shinua diz para ele descansar, mas ele insiste que está bem. Ela brinca com ele sobre olhar para coisas inadequadas. Eles discutem como transformar humanos em vampiros. E Shinua pergunta se Yu quer transformar Mika novamente em humano. Yu diz que está feliz que Mika esteja vivo, e que a vingança não seja seu foco agora. Shinua admite que não sabe como transformar vampiros novamente em humanos, e observa que Yu amadureceu. Uma voz no interfone chama Yu ao primeiro escritório, e Shinua o avisa sobre a poderosa família Haragi. Ela se orgulha de sua alta posição dentro da família. Fora da biblioteca, Yu conhece Gurin, que lhe conta uma história e reivindica a propriedade dele. Gurin avisa Yu para não ser muito amigo da família Haragi. Yu ignora e segue para o primeiro escritório, com Gurin seguindo e afirmando sua autoridade.
Mitsuba se junta a Yu em um elevador e fala sobre sua promoção, sentindo-se indigna por causa de sua origem familiar. Yu a conforta e agradece por acreditar nele. Ele sobe para encontrar os Hiragas, enquanto Mitsuba conhece Shinoa e conta a ela sobre sua promoção também. Quando Yu entra em um quarto escuro, um holofote revela um vampiro atacando-o. Ele derrota o vampiro com um golpe de sua espada. Furito, Shinya e Ai estão na sala com ele. Os testes de Furito usam esgrima e ativa sua maldição inesperadamente. Yu tenta atacar por trás, mas aí a o bloqueia. E Shinya testa as habilidades de combate de Yu com ataques de longo alcance e Shinya vence. Ele explica que Yu não foi devidamente treinado para tal combate. Shinya revela que ele e Yu são suspeitos de serem espiões vampiros. Yu nega ser um espião, mas Kirito ordena que ele vá para outra sala, e aí A o leva até lá. Em outra sala, os amigos de Yu, Yoichi e Shiro estão amarrados a cadeiras atrás de uma janela. Kirito os ameaça para descobrir a verdade de Yu. Kirito questiona Yu sobre seu passado e o acusa de ser um experimento para a seita Hyakuya. Os amigos de Yu são torturados enquanto Kirito exige respostas. Yu se lembra de sua infância e das perguntas para as quais não tem respostas. Kirito quer que Yu trabalhe para ele, mas Yu exige que seus amigos sejam libertados primeiro. Depois de alguns momentos difíceis, Kirito dispensa Yu e Shinya dá sua opinião. Lá fora, Shinoa, Mitsuba e os amigos de Yu esperam por ele. Yu exige uma explicação de Gurin, que admite que salvou Yu porque ele tem valor. Yu pergunta se Gurin também pode salvar Mika, e Gurin diz que todos são uma família e trabalharão juntos para salvá-lo. Gurin promete ensinar Yu como usar corretamente seu equipamento amaldiçoado. Em Sanguinen, Mika sente dor e conhece Ferit. Ferit sugere que Mika beba o sangue de uma criança para parar de envelhecer. Mika lembra a Ferit as regras da cidade e diz para ele deixar a criança ir. Ferit convida Mika para uma reunião do Conselho dos Progenitores e depois deixa a Mika sofrendo na rua. À noite, Yu, Shinoa, Kimizuki e Mitsuba treinam sua afinidade com armas demoníacas do lado de fora, entre prédios abandonados. Yu pede ao seu demônio Asuramaru para possuí-lo, mas apenas em um nível baixo, já que níveis mais altos requerem sangue. Yoichi, empoleirado no topo de um poste, permanece alerta ao perigo. Ele detecta 5 cavaleiros de Jon se aproximando e os derrota rapidamente usando seus poderes Gekun. Ele explica que conversar com seu demônio durante o sono aumenta suas habilidades. Enquanto Yu treina, ele instrui sua espada a beber seu sangue, levando a uma possessão demoníaca. Ele desmaia enquanto a equipe fica de guarda, enquanto Yu está inconsciente. Kimizuki questiona Shinoa sobre o interrogatório da família Haragi. Shinoa admite ter manipulado Yu para a segurança de sua irmã. Kimizuki concorda em seguir as ordens, mesmo que discorde, mas Yoichi quer honestidade e promete compartilhar o que sabe com Yu mais tarde. Em mente, ele revive seu passado onde seus pais o chamam de monstro e tentam prejudicá-lo. Ele vê os corpos sem vida de sua família do orfanato do lado de fora do apartamento e seu pai o esfaqueia, chamando-o de covarde. Na mente de Yu, Asuramaru tenta quebrá-lo com uma memória dolorosa de seu passado, mas Yu permanece determinado a cumprir sua promessa e supera a ilusão. Ele enfrenta uma aparição do jovem Mika e estende a mão para ele, demonstrando sua determinação em salvar e estar com Mika novamente. Yu acorda no mundo real, sentindo-se fortalecido pelo apoio de sua equipe. Em Sanguinan, Ferit participa de uma reunião com Kroll e membros do Conselho Progenitor. Eles discutem um incidente durante a Batalha de Shinjuku, quando os humanos tentam transformar o Serafim do Ente em uma arma. Ferit convoca Mika e apresenta uma gravação da transformação de Yu. Alguns membros do Conselho expressam choque e Ferit sugere que Leskar, um terceiro progenitor da Europa, poderia se tornar o próximo governante do Japão sobre Kroll. Kroll planeja enviar suas unidades mais fortes para enfrentar o exército demoníaco imperial japonês reunido no norte. A reunião termina com um membro do conselho perguntando sobre o menino que está atrás de Ferit. Após a reunião, Kroll fica furioso com Ferit por trazer Mika ao conselho dos progenitores, mas Ferit ameaça expor seu segredo se ele for ferido. Eles relutantemente concordam em ser aliados. A equipe continua treinando e Kimizuki enfrenta uma posse de bola mais difícil. Seu demônio, Kaisuki-O, o provoca e mostra-lhe uma lembrança dolorosa de ter deixado sua irmã doente, Mirai, para trás por falta de comida. Na memória, um dos meninos oferece uma faca a Kimizuki, sugerindo que ele deveria deixar Mirai morrer. Chocado e horrorizado, Kimizuki se tranca em seu apartamento para protegê-la. Na ilusão, Mirai pede que ele a mate, tentando-o com a ideia de se libertar de suas responsabilidades. O demônio, assumindo a aparência de Mirai, ouve os pensamentos íntimos de Kimizuki sobre se sentir sobrecarregado por cuidar dela. Kimizuki percebe que também pensava em se livrar da doença de sua irmã e luta contra a culpa. Murai se levanta da cama na ilusão e agradece por finalmente acabar com sua miséria, causando grande sofrimento a Kimizuki.
Kimizuki reflete sobre a natureza altruísta de Yu e como ele arriscaria sua vida para proteger aqueles de quem gosta, mesmo que não sejam parentes de sangue. Ele sente que as qualidades de Yu o tornam uma pessoa melhor do que ele mesmo. Na ilusão, Kimizuki surpreende o demônio girando ele mesmo a faca em vez de sua irmã, completando a prova com sua força interior. Depois de acordar, Kimizuki desafia Yu com seu poder demoníaco aprimorado, e ambos exibem suas habilidades atualizadas. Kimizuki invoca um caixão levitando que faz contagem regressiva até 0, aumentando a intensidade do treinamento. E usa seu poder demoníaco fortalecido para criar um arco de espadas katana flutuantes, surpreendendo Kimizuki. Ele desvia as espadas aéreas lançadas contra ele, algumas das quais explodem ao entrar em contato com objetos ao redor. Shinoa observa que todos os 3 portadores de armas negras demonstraram habilidades excepcionais além de seus níveis de treinamento. Ela se pergunta onde Gurin os encontrou e suspeita que Gurin pode estar escondendo seus detalhes de oficiais de alta patente e que pode ter ocorrido experimentação humana. Mais tarde, Shinoa e Mitsuba visualizam seus arquivos e histórico, ambos excluídos. Eles estão preocupados com a possibilidade de segredos ocultos dentro do exército e sentem-se despreparados para o que pode acontecer a seguir. Eles temem que algo ruim esteja para acontecer. A criança que conversou com Ferid Batory anteriormente é vista vagando por Sanguinen, a cidade dos vampiros. Ele envia uma mensagem em um pombo-correio para Oi-Sango na cidade em ruínas, e Kirito Haragi lê a nota e ordena que Gurin seja trazido até ele. Enquanto isso, Yu, Kimizuki e Yoichi se encontram com Shinoa e Matsuba para tomar café da manhã. Eles ouvem uma comoção na cozinha e encontram Shinoa e Matsuba discutindo por causa de uma panela em chamas. Kimizuki mostra suas habilidades culinárias fazendo omeletes. Shinoa revela 2 coisas importantes para discutir. Primeiro, Yu pode ter feito parte da experimentação humana e perdido o controle durante a batalha, tentando prejudicar Shinoa. Em segundo lugar, Shinoa não tem certeza se Guren está realmente do lado deles. Yu defende Guren, mas Shinoa acha que ele pode tê-los usado o tempo todo, especialmente Yu. Matsuba acha que Guren pode vê-los como ferramentas para impressionar seus superiores, mas pode haver algo maior acontecendo. Kimizuki e Yu ficam surpresos com esta nova informação. Shinoa acredita que eles precisam decidir se confiam ou não em Guren, considerando a possibilidade de ele os estar manipulando. Eles podem ser vistos como traidores se seguirem Guren e ele os usar como armas, mesmo que estejam apenas cumprindo ordens. Guren responde ao chamado de Kirito e o encontra no telhado de um prédio em Shinjuku. Lá, ele encontra 3 vampiros acorrentados a uma foice negra. Kirito confirma que é um experimento de equipamento amaldiçoado para transformar vampiros em demônios e usar seus poderes. Gurin está enojado com o tratamento dispensado aos vampiros famintos. Gurin questiona como Gurin conseguiu encontrar 3 possíveis demônios negros. Gurin nega qualquer envolvimento em experiências humanas, mas Kurin não acredita nele. Gurin vai embora, mas Kurin suspeita que ele esteja planejando um golpe. Gurin desafia Kirito, dizendo que poderia derrotá-lo se quisesse. Kirito confia em Gurin por causa de suas emoções, como amor, amizade e honra, que ele acha que tornam improvável que ele o traia. Kirito revela seu grande objetivo de recuperar o mundo do domínio dos vampiros. Ele quer destruir todos os vampiros do Japão e esmagar as organizações humanas para controlar o mundo sob o exército demoníaco. Ele planeja começar exterminando os 25 nobres vampiros do Japão e precisa que a equipe de Gurin vá para Nagoya, onde estão 10 deles. Kirito também sabe que os vampiros atacarão Tóquio em um mês. Gurin recebe ordem de cumprir a missão, mas suspeita que Kirito esteja escondendo algo mais em seu plano. Kirito quer um mundo onde os vampiros sirvam aos humanos como gado para mudar o equilíbrio de poder em favor dos humanos. Após a partida de Kirito, Guren é visitado por uma visão de Maharu, que o avisa para não ser enganado pelas ordens de Kirito. Ela diz a Guren que ele deveria seguir suas ordens porque ela é a única que pode realizar seu desejo não especificado. Guren a dispensa e ela desaparece em sua espada. Enquanto isso, Yu está no telhado, perdido em pensamentos. Shinoa se junta a ele e sugere, brincando, que ele deve estar olhando para uma garota se despindo. Yu pergunta a Shinoa sobre o incidente em que ele quase a matou, e ela diz para ele não se preocupar com isso. Ambos consideram a possibilidade de Guren ter planejado que Yu perdesse o controle durante a batalha. Yu pede a Shinoa que prometa que estará ao seu lado, pois foi ela quem o trouxe de volta ao normal após a transformação. Yu decide que ficará com Gurin, a quem considera família desde o início. Ele vê o resto de sua equipe como seus novos irmãos e irmãs, e não pode excluir Mika de sua família. Yu acredita que você não deve virar as costas para a família, independentemente de serem parentes de sangue ou não. Kimizuki concorda com a decisão de Yu, e o esquadrão Shinoa concorda em seguir os planos de Guren. Mika, que está faminta por sangue, vai para a sala do trono de Sanguinen, onde Crow prepara seu sangue. Ele bebe com força do pescoço dela, mas rapidamente se desculpa.
Mika pede soro extra para beber quando Crawl não está por perto, mas ela o avisa que os efeitos não durarão para sempre e, eventualmente, ele precisará beber de um humano. Mika questiona por que Crawl não o matou e Yu recebe ordens do conselho progenitor. Crawl vê Mika como seu animal de estimação e facilmente o força à submissão. Ela revela seu plano de usar o Serafim do Fim para si mesma em uma batalha final contra os humanos. Para salvar Yu, Mika deve se disfarçar tanto do lado humano quanto do vampiro, e se ele falhar, será considerado um traidor por ambos, e o mundo se voltará contra ele. Shinoa informa Gurren que Yu e Kimizuki completaram seu treinamento de possessão demoníaca. Furen compartilha com ela uma nova missão, que envolve matar vampiros em Nagoya. Do lado dos vampiros, René e Lax estão preparando aviões de guerra para a batalha, e Mika também recebe ordens para se juntar à luta. Em um laboratório, Kirito e o Shirokuro-Sa supervisionam cientistas que realizam testes em Mirai, levando-a a níveis perigosos, apesar do risco para sua vida. Kimizuki está conduzindo o esquadrão de Shinoa pela cidade em ruínas, a caminho do destino da missão. Shinoa brinca sobre ir para Hot Springs, mas Mitsuba a corrige, dizendo que eles estão indo para uma parada de descanso em Bina para se preparar para a emboscada dos nobres vampiros em Nagoya. Yu se pergunta se Mika estará lá. De repente, são interceptados pelos 4 cavaleiros de João. Eles tentam evitá-los, mas aparecem mais inimigos. Mitsuba e Yoichi revidam, usando seus equipamentos amaldiçoados. Yu também usa seu poder demoníaco para derrotar os inimigos em seu caminho. Após o término da emboscada, Shinoa engana Kimizuki para que deixe Yu para trás, desviando o carro. A equipe vai embora sem Yu, acenando em despedida de brincadeira. Gurren, junto com Shigeru e Sayuri, terminam de explorar a parada de descanso. Goshi encontra uma revista com modelos de biquínis e brinca sobre as meninas e sua equipe não usarem biquínis. Seiyui se oferece para usar um se Gurren quiser, fazendo-a corar. Goshi então informa Gurren que Maito está procurando vampiros e confirma que não há nenhum. Ignorando a conversa divertida, Gurren se dirige aos membros da Moon Demon Company. Ele percebe Shinya chegando em um carro esporte vermelho que ele requisitou. Shinya se junta a eles depois de aprender sobre a missão onde 100 soldados enfrentarão nobres vampiros e deverão ser sacrificados. Enquanto isso, o time Shinoa chega atrasado para a reunião porque deixou Yu para trás de brincadeira. Kimizuki culpa Shinoa e Mitsuba pelo atraso. Gurren continua o briefing, e ao ver Shinoa entrando sorrateiramente, ele a repreende por não seguir as regras do exército e enfatiza a gravidade da situação. Yu assume a culpa pelo atraso, dizendo que lutou contra os 4 cavaleiros de John. Huron ordena que eles se alinhem e Yu será punido mais tarde. Huron explica que a próxima missão será a mais perigosa até agora e muitos deles poderão morrer. No entanto, ele os incentiva a se concentrarem no sucesso da missão em vez de retornarem vivos. O objetivo é a vitória, não a mera sobrevivência. Depois que Yu chega ao ponto de descanso em ruínas, ele enfrenta a punição por estar atrasado para a reunião. Gurren está impressionado com Yu assumindo a culpa por seus camaradas, mesmo que não tenha sido culpa dele. Gurren pede a Goshi para criar uma ilusão de Yu em perigo, mas Shinoa percebe e dissipa o encantamento. Gurren revela que a punição é na verdade para Shinoa, ensinando-lhe a lição de que um erro pode levar à morte de um camarada. Shinoa insiste que entende a seriedade de suas ações, mas Gurren discorda. Ele organiza Maito e Shinya para lutar, e Shinoa ordena que eles mantenham distância. Yu defende Shinoa, dizendo que ela está se esforçando. Apesar da tensão, o esquadrão se prepara para a perigosa missão. Neste ponto, uma batalha acalorada começa entre os membros do esquadrão. O plano de Shinoa envolve diferentes confrontos entre lutadores de longo alcance e combate corpo a corpo. Kuren usa ataques poderosos contra eles e a equipe tenta combatê-los. Yoichi enfrenta o Major-General Shinya, Shinoa e Mitsuba lutam contra o Coronel Juju, e Yu e Kimizuki enfrentam o Tenente-Coronel Gurren. Gurren dispara um projétil poderoso, mas o contra-ataque de Yoichi é evitado. A situação se torna caótica à medida que todos entram em combate. Gurren cria um vórtice poderoso que abre um buraco no prédio, dispersando os lutadores. Yu luta contra Gurren em cima de um carro, e Shinoa ordena que o esquadrão forme uma formação defensiva com Yu no centro. Conforme a luta continua, Gurren coloca uma etiqueta mágica explosiva na testa de Yu. Shinoa é incapaz de removê-lo enquanto Maito a contém. Apesar do perigo, Yu ataca Gurren, disposto a derrubá-lo mesmo que a etiqueta exploda. Gurren usa Shinya como escudo, e Yu não consegue interferir devido à etiqueta. Gurren aproveita a situação, derrubando Mitsuba, desarmando Shinoa e impedindo a intervenção de Kimizuki e Yoichi. A situação se torna terrível para o time quando Gurren ganha vantagem. Após a intensa batalha com Gurren, a fumaça se dissipa e todos, exceto Shinoa, caem. Gurren repreende Shinoa por não ter um bom desempenho contra os detentores dos demônios negros e se preocupa com sua capacidade de enfrentar nobres vampiros mais fortes na próxima batalha. Gurren encoraja Yu, dizendo que ele pode se tornar mais forte com o trabalho em equipe. Narumi fala e expressa sua preocupação em trazê-los para o campo de batalha, pois lhes falta disciplina e trabalho em equipe.
Gurin concorda com Narumi e decide juntar o esquadrão de Shinoa com o esquadrão de Narumi para a próxima missão. Em outra cena, Mika está em um bairro em ruínas, onde se depara com crianças fugindo de vampiros. Ele testemunha Lax se alimentando do sangue de uma garota e contempla ansiosamente o sangue. As crianças capturadas são carregadas em helicópteros como uma homenagem aos nobres vampiros e a Nagoya. Mika diz a Lax que ele não está interessado em sangue humano e se sustenta com frascos de sangue de Kroll. No entanto, ele está ciente de que o sangue de Kroll pode não ser capaz de sustentá-lo para sempre. Os desejos por sangue humano estão se tornando insuportáveis e Mika quase cede aos seus impulsos quando prende uma garota no chão. Mas ele consegue se controlar quando Lax intervém e eles partem na aeronave. Furan faz um discurso motivacional para um grande grupo de unidades de extermínio de vampiros, incluindo a Moon Demon Company. Ele lhes diz que eles devem ter sucesso em sua missão e retornar com vitória. Ao chegarem em Nagoya, tanto o esquadrão de Shinoa quanto o esquadrão de Narumi se preparam para emboscar o 15º progenitor, Lucal Whisker. Eles fazem parte de um plano maior para eliminar simultaneamente 8 nobres vampiros através de ataques concentrados. Alguns membros expressaram dúvidas sobre confiar no esquadrão de Shinoa nessa missão de alto risco, mas Yu garante que está falando sério e determinado a proteger a todos. Shinoa confirma que não vai impedir ninguém, e Yaoi fornece informações sobre a hora de chegada do alvo. Yoichi, um lutador de longo alcance, é apoiado por Shinya enquanto eles observam os vampiros de uma torre de rádio, preparando-se para a batalha. Yoichi usa seu equipamento amaldiçoado para espionar os vampiros abaixo, e Shinya avista o nobre que eles estão atacando. O nobre Lucal Wesker é visto saboreando um copo de sangue de uma jovem. Ele discute as ordens de Kroll para destruir o exército demoníaco imperial japonês com sua serva Esther Lee. Eles consideram se devem seguir essas ordens, uma vez que fazem parte de uma facção rival sob o comando do terceiro progenitor Leska. De repente, Lukelli ataca Esther sem avisar e desvia os ataques de atiradores de Shinya e Yoichi. O fogo combinado do atirador sinaliza o início do ataque, e ambas as equipes recebem um suplemento de aprimoramento da maldição. Luke repelirá facilmente os ataques de Yu, Kimizuki e Shinoa, e agarrará a foice de Shinoa, balançando a arma dela e de Narumi juntas. Yu intervém para proteger Shinoa, e Mitsuba invoca um demônio para defender Yu. Kimizuki luta brevemente com Lucal, mas é desarmado, e antes que Lucal possa derrubá-lo, ele é atacado por Taro, Rika e Yaoi. Chusaku usa seu equipamento amaldiçoado para amarrar o braço esquerdo de Lucal com uma corrente vermelha espectral, dando aos outros a chance de se reagruparem. Yu e Narumi continuam seu ataque coordenado a Lucal, mas ele rapidamente corta seu próprio braço que estava preso pela corrente de Chusaku e pula para longe. O esquadrão mantém sua formação, evitando que Lucal se junte a outros nobres da cidade. Luke percebe que esses são os humanos mencionados por Kroll e reconhece sua força. Kimizuki apresenta um plano para atrair Luke para sua formação, provocando-o e cutucando seu braço decepado. Luke fica com raiva e ataca Kimizuki, mas é impedido pelo resto do esquadrão, incluindo Shinya e Yoichi. Lucal consegue suportar seus ataques, mas acaba sendo derrotado por um golpe de Yu. Apesar dos ferimentos, Lucal se recusa a ser derrotado pelos humanos. Ele pega a espada de Yaoi e a usa sozinho, optando por acabar com sua vida em seus próprios termos, em vez de ser derrotado pelos humanos. Seu corpo se desintegra na frente de Narumi. Depois de derrotar com sucesso o nobre vampiro Luca, a equipe Shinoa e a equipe Narumi se elogiam por suas táticas e por vencer a batalha desafiadora. Eles se sentem confiantes de que podem derrotar outros nobres vampiros também. Enquanto isso, o esquadrão de Gurren enfrenta outro nobre vampiro chamado Mel Stefano. Gurren consegue derrotá-lo, mas a luta foi dura e exaustiva. Durante esse tempo, Ida Kusanagi, um membro do esquadrão de Gurren, parece gravemente ferido e relata que sua missão de resgatar reféns falhou e muitos soldados foram mortos. Os soldados restantes foram feitos reféns para atrair Gurin para uma armadilha. Apesar das más notícias, Gurren permanece determinado e decide unir forças com os esquadrões de Narumi e Hiragi para lançar um ataque combinado ao 13º progenitor, Crowley Usford. Crowley Usford fez reféns e está esperando que a armadilha seja bem sucedida, pois ele reside em um prédio do governo cantarolando para si mesmo enquanto lê documentos. A situação é tensa e o destino dos reféns e o sucesso da missão permanecem incertos. Dentro da prefeitura de Nagoya, Crowley, um nobre vampiro, está lendo documentos sobre experimentos não especificados enquanto joga xadrez com Horn Skull. Chesbell, outro vampiro, está bebendo o sangue de um dos reféns. Embora Horn afirme que não pode matar um refém e Chess diga que não pode morrer sem a permissão dela, o refém morre devido à perda de sangue. Crowley pega a espada do falecido refém e testa seu poder em Chess, fazendo-a bater na parede. Ele percebe que os humanos estão ganhando força muito rápido com suas armas amaldiçoadas. O ferimento de espada de Crowley não cicatriza,
fazendo-o suspeitar de um possível traidor vazando informações para humanos, talvez até de alto escalão. Ele considera o envolvimento de humanos como Crow-Taps e Ferid Batory nesses avanços. Depois de derrotar com sucesso o nobre vampiro Lucal Wesker, a equipe Shinoa, a equipe Narumi e Shinya esperam a chegada de outros esquadrões às 14 horas e 20 minutos. Eiko e Haru retornam com apenas 7 sobreviventes dos 15 membros, e Yu está feliz por eles estarem de volta ilesos. Mitsuba reconhece a realidade de que os camaradas podem cair na batalha. Depois de derrotar com sucesso o nobre vampiro Mel Stefano, Gurin e seu esquadrão tomam uma rota subterrânea para se reagrupar. Gurin pergunta a Narumi sobre os novos membros do esquadrão, e ele elogia os esforços de Shinoa no esquadrão ao ver o rosto de Yu. Apesar de ter perdido mais da metade de seu time, Gurin está aliviado porque o time de Eiko voltou vivo. Porém, muitos outros esquadrões não retornaram, e, em vez de esperar por eles, Gurin decide prosseguir com a próxima fase da missão. 9 esquadrões que deveriam eliminar 3 nobres vampiros na prefeitura de Nagoya foram mortos ou capturados. Gurin agora pretende completar a missão de assassinar os nobres vampiros e resgatar os cativos. Ele dispensa Eiko como voluntária devido ao seu estado emocional e planeja encontrá-la no aeroporto após o resgate. O esquadrão de Eiko é deixado para trás para transmitir esta mensagem aos outros esquadrões que retornam. Às 14 horas e 40 minutos, Eiko verifica o relógio e torce pela segurança dos esquadrões de elite. Outro esquadrão retorna com sucesso após destruir seus alvos, mas a felicidade de Eiko dura pouco quando os helicópteros da Guerra dos Vampiros chegam. Ela diz a seu esquadrão para correr para o aeroporto e prepara seu maldito arco de equipamento. Eiko consegue destruir um dos helicópteros com um poderoso projétil. Porém, Lacus, Welt e Rin-Sin saltam de outro helicóptero e cercam os humanos com vampiros. Mika aparece atrás de Eiko, agarra-a pelo pescoço e prende-a no chão. Ele quer fazer uma pergunta a ela. Eiko percebe que todos foram derrotados pelos vampiros e toma uma decisão difícil. Ela dá uma ordem final aos humanos, iniciando o código 284, e aqueles que obedecem mordem a pílula venenosa e morrem instantaneamente. Enquanto Eiko vai tomar a pílula, Mika a impede, salvando-a de ser torturada pelos vampiros para obter informações. Nessa situação, Mika tem uma pergunta para Aiko enquanto eles estão longe dos outros vampiros. Ele cobre a boca dela e diz para ela fingir que está morta, para que não descubram que ela está viva. Mika pergunta se ela conhece um humano chamado Yukiro Hyakuya, e pela reação dela, ele deduz que sim. Ele a avisa para contar tudo a ele se ela quiser viver. Eiko irrita Mika ao chamar Yu de camarada, e ele exige saber o que Yu significa para ela. Lax percebe eles, mas Mika finge que Eiko já se matou para enganar os outros vampiros. Eiko descobre que os vampiros estão indo para a prefeitura, onde Lord Crowley está, e para onde Guren e sua equipe estão indo. Ela coloca uma faca na garganta de Mika para impedi-los de se mover e ameaça matá-lo se tentarem alguma coisa. Os vampiros querem capturá-la para obter informações e Mika é culpado se ele morrer. Eiko avisa para não irem à prefeitura porque todos serão exterminados. Mika fica surpresa e pergunta por que ela confiaria nele, ao que ela menciona que ele chamou Yu por um apelido. Eiko tenta atacar Mika, mas ele a desarma e a mantém afastada, enquanto eles agem como se nada estivesse acontecendo sob o olhar atento de Lacus e Rinne. Eiko chuta Mika e busca garantias de que ela não será morta caso revele para onde estão indo os humanos que atacaram. Ela os engana dizendo que a segunda tropa do exército demoníaco imperial japonês planeja atacar o jardim botânico no Parque Higashiyama para matar o 17º progenitor, Zani Lindau. Os vampiros decidem ir ao jardim botânico para agir de acordo com essa informação, temendo problemas se soubessem e não fizessem nada a respeito. Depois que Mika deixa Aiko, ela se sente desesperada e pede que ele a mate. Mika se recusa e diz a ela para fazer isso sozinha, mas ela não pode porque isso pode fazer Lax e Rin duvidarem de suas informações. Mika decide alcançar os outros, mas Rin ordena que ele traga Eiko junto, pois ela pode fornecer mais informações. Eiko relutantemente concorda em ir com eles. No entanto, ela percebe que eles acabarão por matá-la e decide resolver o problema com suas próprias mãos. Ela atira em Mika, mas erra, e ele responde matando-a com sua espada. Mika mente para Lax, dizendo que as informações de Eiko não importam, e que eles deveriam se concentrar em proteger o 17º progenitor. Ele finge duvidar da informação e decide ir sozinho à prefeitura, levando consigo 5 soldados como disfarce. Ao saírem de helicóptero, Mika reflete sobre Eiko, perguntando-se se ela protegeu Yu ou se apenas o estava usando. Ele diz aos vampiros que estão com ele para segui-lo para investigar a prefeitura, determinados a encontrar Yu. Enquanto isso, Yu, Shinoa e Guren observam os reféns amarrados em cruzes de madeira à distância do topo de um prédio. Eles se preparam para lançar seu ataque aos vampiros na prefeitura. Reni e Lax vão ao Jardim Botânico para proteger o 17º progenitor, Zani Lindau, com base em informações falsas fornecidas por Eiko. Enquanto isso, Mika pega 5 soldados e vai até a prefeitura para onde Yu está indo. Ele está determinado a encontrar e confrontar Yu.
Do outro lado, Shinoa, Yu e seu esquadrão, junto com o esquadrão de Narumi e a Moon Demon Company, se preparam para atacar os nobres vampiros que assumiram o controle da prefeitura de Nagoya. Há 26 reféns amarrados a cruzes do lado de fora, e eles sabem que é uma armadilha, mas Yu está determinado a salvá-los. Furin testa a reação do vampiro atirando neles à distância. Os alvos do ataque são o 13º progenitor, Crowley Usford, e os 17º progenitores, Chess Bell e Horn Skuld. A prioridade deles é manter a contagem e depois salvar os reféns. Se o inimigo se mostrar muito forte, eles desistirão de resgatar os reféns. O objetivo é deter os vampiros em Nagoya e ganhar tempo para que a principal unidade do exército imperial japonês de demônios se prepare para ir para Shinjuku. As missões recentes foram na verdade iscas para um plano maior. Apesar da situação difícil, Shinya está determinado a dar o melhor de si nesta missão. Ele e Yoichi, ambos atiradores habilidosos, se preparam para atirar à distância. Narumi e Shinoa lideram suas equipes na formação de ataque. Shinya e Yoichi estão posicionados para atacar a prefeitura. Yoichi avista o nobre vampiro Crowley no 5º andar. Yoichi pede permissão para atirar e Guren permite. Yoichi dispara um ataque poderoso, mas Crowley evita com facilidade, mostrando o quão forte ele é. Yu e os outros percebem que Crowley é um dos vampiros que os derrotou antes e bebeu seu sangue. Eles entendem que atacar Crowley de frente seria inútil, então Shinya sugere duas opções. Atire nos reféns e corra ou divida os inimigos, salve os reféns e recue. Yu rejeita firmemente a ideia de prejudicar os reféns, e Shinoa pede a Guren sua decisão. Narumi sugere matar os reféns e recuar, mas Yu fica irritado e argumenta contra isso. Narumi explica que tem amigos entre os reféns e está igualmente preocupado com a segurança deles. Shinoa ressalta que a missão é uma isca para distrair os vampiros da unidade principal do exército. Guren finaliza o plano. Eles atacarão agressivamente para fazer os vampiros acreditarem que são a unidade principal, mas se não conseguirem vencer, irão recuar e se mudar para outro local. Após o ataque fracassado, Crowley e seus camaradas decidem esperar que seus inimigos façam outro movimento. Crowley suspeita que os humanos têm planos para derrotar os nobres vampiros, e acredita que pode haver outra agenda em jogo, possivelmente envolvendo Ferid em busca de informações. Crowley planeja capturar o comandante das forças humanas para reunir informações. Enquanto isso, o esquadrão de Guren e Shinya planejam atacar Crowley de frente, enquanto o esquadrão de Narumi e Shinoa resgata os reféns. Guren tem um plano prático para lutar e recuar para priorizar o resgate dos reféns e garantir sua sobrevivência. Eles estabeleceram um limite de tempo de 5 minutos para resgatar os reféns e retirar-se para o aeroporto de Nagoya. Enquanto esperam o momento certo para atacar, as equipes acionam seus alarmes para recuar em um horário específico. Shinoa enfatiza que todos devem recuar sem questionar, mesmo que isso signifique deixar alguém para trás. Hug e os demais concordam com o plano e reconhecem a importância do trabalho em equipe e de salvar os amigos, mesmo em situações difíceis. A missão começa com um clarão e uma explosão, sinalizando ao esquadrão para atacar a prefeitura. Guren lidera o ataque, derrubando vampiros com sua espada, enquanto Mido e Sayuri usam seus equipamentos amaldiçoados para derrotar os vampiros sem esforço. Ghost usa seu feitiço de ilusão para criar a aparência de mais soldados atacando a prefeitura, distraindo os vampiros e permitindo que o esquadrão avance. Varumi liberta com sucesso alguns reféns e instrui sua equipe a fazer o mesmo. Guren se envolve com Crowley, um poderoso vampiro nobre, mas é dominado e colidido com o prédio da prefeitura. Shinya tenta ajudar, mas também é jogado dentro do prédio. Ghost impede Mido de interferir, pois isso só pioraria as coisas. A equipe de Narumi continua resgatando reféns, e a equipe de Shinoa decide ajudar Guren e Shinya por um tempo limitado antes de recuar. Eles têm 3 minutos restantes para agir. Depois de se recuperar do encontro com Crowley, Guren e Shinya percebem que Crowley é muito mais forte do que outros nobres vampiros. No entanto, eles continuam com seu plano de chamar a atenção dos 3 nobres. Crowley chega, junto com Skull e Chess, interrompendo seu plano de fuga. Enquanto isso, o esquadrão de Shinoa está correndo para o 4º andar. Mas Shinoa tem um plano secreto e pede que eles a sigam sem maiores explicações. Jiren entra em combate com Crowley, mas o nobre evita facilmente seus ataques. As tentativas de Shinya de interferir no tiro de seu rifle também são frustradas pelo xadrez e pela trompa. Guren ativa seu equipamento amaldiçoado, Maharu, e Shinya tenta atirar sistematicamente, mas Crowley consegue repelir seus ataques. Guren cria uma distração para escapar com Shinya, mas Crowley rapidamente os alcança. Eles tentam correr novamente, mas Crowley aparece na frente deles quebrando uma parede. Guren se sacrifica para proteger Shinya e é ferido pela espada de Crowley. No entanto, Crowley decide não matar Guren ainda, pois tem perguntas para ele. Guren diz a Shinya para recuar e assumir o comando da missão. Naquele momento, Yu aparece por baixo e ataca Crowley, mas o nobre bloqueia facilmente seu ataque e contra-ataca com sua espada. Guren está em uma situação perigosa, controlada por Crowley, enquanto Yu lança um ataque surpresa por baixo. No entanto, Crowley calmamente contra-ataca o ataque de Yu e bloqueia o contra-ataque de Kimizuki.
Ele evita facilmente as flechas de Yoichi e resiste ao ataque de energia demoníaca de Mitsuba. Segurando Guren como um escudo humano, Crowley o move na frente de Yu para impedi-lo de atacar. Yu muda de tática, usando sua espada para emitir uma substância semelhante a uma chama vermelha, e criando múltiplas espadas com sua habilidade de canhão Asura. Apesar do forte ataque, os camaradas de Crowley, Chess e Horn juntam-se à luta e desviam todos os ataques de Yu. Yu então mira em Chess, mas o poder de sua espada faz com que ele quebre o chão com o impacto. Horn usa seu chicote para levantar Yu no ar, mas Shinoa intervém com sua foice para protegê-lo, resultando em ambos sendo jogados para trás. Percebendo que estão irremediavelmente superados pelos nobres vampiros, o esquadrão se reagrupa e usa o fogo de cobertura de Yoichi para ganhar tempo para sua fuga. Kimizuki impede Yu de voltar para buscar Gurren, que os instrui a seguir as ordens e recuar imediatamente. Crowley joga Gurren contra uma parede para silenciá-lo e reconhece Yu como aquele que perdeu o controle em Shinjuku. Ele decide não matá-los, pois Yu pode ser do interesse de Ferit. Yu quer lutar novamente, mas Shinya o impede e ordena que todos deixem Gurren para trás. Shinya percebe um helicóptero inimigo se aproximando, provavelmente trazendo reforços para os vampiros. Na realidade, as forças de apoio do inimigo foram desviadas para o Jardim Botânico por Eiko, e Mika chega em um helicóptero para encontrar e resgatar Yu. Shinoa mostra o cronômetro, indicando o tempo de retirada de 15:10. Os nobres vampiros decidem capturá-los em vez de deixá-los escapar. Gurren silenciosamente comunica algo a Shinya, que assume o comando e arrasta Yu embora, apesar de seus protestos. Chess e Horn tentam detê-los, mas de repente, uma ilusão poderosa cria uma caverna de fogo com lava derretida, bloqueando o caminho do vampiro. Crowley fica surpreso com a força dessa ilusão e se pergunta quem está dando aos humanos habilidades tão poderosas. Mesmo enquanto pondera, Crowley permanece focado e desvia os ataques dos membros do esquadrão. Ele avista Sayuri tentando resgatar Gurren e ataca, mas Goshi a defende usando seu equipamento amaldiçoado. Maito tenta uma emboscada, mas Crowley a domina também. Gurin insiste que o esquadrão recue e chama Crowley de monstro. Goshi cria mais magma para cobrir sua fuga, e Crowley destrói a ilusão, mas permanece sozinho com Gurin. Ele ordena que Chess e Horn amarrem Gurin até Ferit chegar. Em outro local, o tenente-general Kirito é informado de que a cobaia estará pronta para transporte, mas exige que esteja pronta mais cedo. Ele está determinado a impedir que os nobres vampiros entrem em Kanto e destruam a raça humana. Seishiro chega por ordem de seu pai e confronta Kirito por ir contra os planos de seu pai. Kirito está confiante em suas ações e ordena a prisão de Seishiro, mas Ai, um dos seguidores de Kirito, mata os homens enviados para prendê-lo. Enquanto isso, do outro lado da prefeitura, Shinya está arrastando Yu para longe da batalha, e Yu está chateado por ter deixado Gurren para trás. Shinoa o lembra da promessa de recuar em um determinado momento, mas Yu está determinado a continuar a missão de proteger sua família e amigos. Shinya decide se juntar ao esquadrão de Narumi para libertar os reféns amarrados a crosses. Yu se pergunta se eles deveriam priorizar a missão em detrimento de seus amigos e familiares, mas ele percebe que em um mundo como este, sua família é tudo para eles. Essa decisão ressoa em Sayuri e lembra Yu de sua juventude. Quando Gurren ouve Yu gritando durante a noite, ele vai confortá-lo. Yu conta a Gurren sobre seu sonho recorrente de vampiros matando sua família. Gurren garante que foi apenas um pesadelo e fica com ele até adormecer. Yu fala sobre seu passado, como perdeu sua família e as outras crianças do orfanato, e questiona o propósito de sua vida. Gurren compartilha uma experiência semelhante de seu passado, onde não conseguiu salvar alguém importante para ele. Ele diz a Yu para continuar vivendo e lutando contra os vampiros até chegar o dia em que ele possa encontrar uma razão para viver. De volta ao presente, Yu decide tomar mais suplementos de Cursed Gear para ganhar mais poder. No entanto, ele toma muitos comprimidos e o sangue começa a jorrar do nariz e dos olhos. Apesar de seus esforços para detê-lo, Yu desmaia e Shinoa teme que ele possa estar morto. Enquanto isso, Mika chega de helicóptero em busca de Yu. Ele facilmente derruba os outros vampiros que estavam com ele. Fora da prefeitura, o exército demônio da lua está se preparando para transportar algo importante. Furito ordena o aumento da dosagem de uma cobaia, mesmo que isso arrisque sua vida, pois deve estar pronto na hora certa. Ele também pergunta sobre os relatórios de Gurin de Nagoya. Yu sente uma dor imensa e aperta o peito enquanto Asuromaru, o demônio dentro de seu equipamento amaldiçoado, fala com ele. Asuromaru explica que Yu agora deseja poder para salvar Giren em vez de buscar vingança. Asuromaru está disposto a dar a Yu tanto poder quanto ele quiser, mas o avisa que tomar os suplementos do Cursed Gear foi um erro. Essas pílulas intensificam a maldição e podem levar à morte, o que já aconteceu com Yu. Apesar de sua morte, Yu ainda está consciente e se pergunta se estará na vida após a morte. Asuromaru revela que ele não está morto, mas sim mantido vivo por anjos. Yu percebe um instrumento semelhante a uma trombeta dourada na paisagem e é atraído por ele.
Asuramaru tenta dissuadi-lo, alertando que os anjos são piores que os demônios, mas Yu está obcecado pela trombeta. Asuramaru repara o corpo danificado de Yu, enquanto seu coração começa a bater novamente. No entanto, Yu permanece focado na trombeta e ignora a oferta de Asuramaru para curá-lo completamente. Asuramaru tenta encontrar uma maneira de devolver Yu ao seu estado normal e segura a mão de Yu para impedi-lo de alcançar a trombeta. Em vez disso, Yu exige o poder de Asuramaru e Asuramaru concede a ele. Os efeitos dos suplementos Curse de Gear permanecem, permitindo que Yu exerça o poder de Asuramaru por um curto período de tempo, sem se tornar um demônio. Asuramaru diz a Yu para acordar de seu estado inconsciente. Depois de acordar e receber o poder de Asuramaru junto com os efeitos de 3 suplementos de equipamento amaldiçoados, Yu corre de volta para a prefeitura de Nagoya, onde Gurin é mantido em cativeiro por Crowley. Ele se move a uma velocidade incrível, mas suas percepções estão confusas devido ao poder esmagador que ele exerce. Dentro da prefeitura, Gurin está sendo interrogado por Chess sobre como os humanos adquiriram seus poderes. Yu de repente bate pela janela e ataca Chess, mas Crowley intervém para defendê-la. Crowley fica impressionado com o poder de Yu e se pergunta se ele é realmente humano. Yu ativa seu poder de canhão Asura, e Crowley aumenta sua força usando suas próprias habilidades e sua espada, que bebe seu sangue. Eles se chocam e Crowley rapidamente ganha vantagem, derrubando Yu pela sala. Apesar da surra, Yu não desiste e continua a lutar. No entanto, antes que Crowley possa desferir um golpe decisivo, Guren se interpõe entre eles para proteger Yu. Sabendo que eles precisam de Guren vivo, Crowley hesita e Guren pede que Yu saia e escape. Yu, alimentado por seu desejo de salvar Guren e proteger sua família e camaradas, continua a lutar contra Crowley. No entanto, Crowley o provoca, menosprezando-o como nada mais do que gado. A raiva e a frustração de Yu aumentam, fazendo com que marcas vermelhas de demônio se espalhem por seu rosto. Apesar dos avisos de Guren para não usar muito poder, Yu pede mais força a Asuramaru. À medida que o desejo de poder de Yu se intensifica, ele começa a perder o controle, e seu olho esquerdo fica marcado com uma coloração roxa. Asuramaru, agora fora da mente de Yu, o encoraja a abraçar seu desejo e se tornar um demônio. A maldição afeta Yu, e ele começa a se transformar em um demônio parcial com um chifre preto no lado esquerdo da cabeça. Apesar do perigo, Yu está determinado a salvar Guren. Ele agora enfrenta Crowley como um demônio parcial, possuindo presas semelhantes a demônios e um olho vermelho penetrante. A batalha continua, com Yu mostrando novo poder e determinação. Durante a intensa batalha entre Yu como um demônio parcial e Crowley, um caixão sobrenatural levitando entra em cena. Guren o reconhece e ordena que Kimizuki o abra quando contar até 9. Dentro do caixão há olhos roxos brilhantes e começa uma contagem regressiva. Kimizuki consegue resgatar Yu e o joga no caixão assim que completa a contagem regressiva. O caixão então sela Yu dentro e desaparece com Kimizuki. Eles escapam por um buraco no chão criado por magia. E Crowley e os outros vampiros ficam confusos. O esquadrão consegue se reagrupar e abrir o caixão, encontrando Yu adormecido, agora de volta ao seu estado normal, sem o chifre do demônio. Eles continuam a caminho do ponto de encontro, onde Narumi está esperando. Enquanto isso, Mika fica sozinho em uma rodovia em ruínas, percebendo a neve caindo. Em um dos helicópteros, Crow está sentado em um trono dourado com sua comitiva de vampiros de elite. Ela percebe que Ferit a observa com um sorriso travesso. Mika vê helicópteros se aproximando e percebe que eles pertencem ao grupo de Kyoto, não ao grupo de Laxwelt. Ele sabe que deve agir rapidamente antes que eles cheguem. Ele vê os sobreviventes das missões de erradicação dos vampiros correndo em direção ao aeroporto, incluindo Yu sendo carregado nas costas de Kimizuki. Mika decide que precisa resgatar Yu dos humanos. Ele se lembra de um momento do passado, quando eles estavam juntos no orfanato, sonhando em escapar para um mundo sem vampiros. O desejo de Mika de fazer Yu feliz levou a um plano que terminou em tragédia, mas agora ele está determinado a resgatar Yu. Mika enfrenta os soldados que se aproximam e se prepara para lutar com todas as suas forças para recuperar seu membro mais importante da família, Yu. Mika desfere um ataque poderoso de sua espada contra os soldados que vêm em sua direção. Garami usa seu escudo para bloquear o ataque, mas Mika rapidamente foge do resto dos soldados e abre caminho através do exército para chegar a Yu. No entanto, ele é parado por uma névoa roxa criada pelo equipamento amaldiçoado de Gushi, que tenta confundir sua mente. Mika luta contra a ilusão e segue em frente, derrubando qualquer um que esteja em seu caminho. À medida que ele se aproxima de Yu, os soldados tentam atacá-lo, mas Mika permanece focado em seu objetivo e avança em seus ataques. Shinoa reconhece Mika e tenta falar com ele, mas ele acredita que os humanos prejudicaram Yu e não querem ouvi-la. Ele estende a mão para agarrar Yu, mas Kimizuki o impede e se recusa a devolver Yu para ele. Em resposta, Mika derruba Kimizuki com força e continua sua tentativa de recuperar Yu. Mika recupera Yu com sucesso do meio dos soldados humanos, mas ele é parado por Yoichi, que implora para ele não machucar ninguém.
Yoichi lembra a Mika que eles são todos uma família, e Mika o empurra, mas não o machuca. Shinya intervém e empala Mika para impedi-lo de levar Yu. O demônio de Shinoa protege Mika de maiores danos, e Shinoa instrui Mika a pegar Yu e fugir. O resto do esquadrão fica com Shinoa para defender Mika e Yu, o que é visto como uma traição por alguns dos outros soldados. A tensão aumenta e a situação fica tensa quando alguns soldados querem atacar Mika e os outros. Shinoa cria um caminho para Mika escapar com Yu, e diz a ele para se juntar a eles no aeroporto mais tarde. Mika fica surpreso ao ver amigos defendendo ele e Yu, e ele se lembra de uma lembrança feliz de seu passado, quando estava com sua família do orfanato. Apesar da dúvida inicial, Mika decide confiar em Shinoa e leva Yu para ir embora com a ajuda dela. Ao escaparem, Mika fica ferido e percebe que seus poderes de vampiro não estão curando seus ferimentos adequadamente. Enquanto isso, um grande grupo de vampiros ataca os soldados humanos, levando a uma emboscada devastadora. Shinya ordena uma retirada, mas mais reforços de vampiros estão chegando, tornando a situação terrível. Mika carrega Yu pelas ruas nevadas, deixando um rastro de sangue enquanto eles escapam do caos. Os membros restantes do exército humano enviado para matar nobres vampiros em Nagoya são atacados por um grande grupo de reforços de vampiros. O comandante em exercício Shinya ordena uma retirada para o ponto de encontro no aeroporto. O esquadrão de Shinoa recua, mas Narumi está em choque com a morte de 2 membros de sua equipe. Eles não têm escolha a não ser deixar o falecido para trás e fugir. Em outra área, Mika está gravemente ferido e carrega Yu inconsciente. Seus ferimentos não estão cicatrizando adequadamente e os frascos de sangue de Crow que o ajudaram a sobreviver como vampiro estão acabando. Mika cai no chão, mas precisa contar algo para Yu. No entanto, Yu permanece inconsciente devido à sua transformação demoníaca. Mika vê um menino e pensa em beber seu sangue para se curar, mas para quando é chamado de monstro. Ele retorna para Yu e o segura perto. Na mente de Yu, ele recupera a consciência, e a Surumaru fala com ele sobre sua devoção aos seus entes queridos. Yu acorda confuso com o que está ao seu redor e desembainha a espada ao ouvir ruídos. Mika ataca Yu, mas ele consegue se conter antes de machucá-lo. Mika está desesperado por sangue, mas Yu oferece seu próprio sangue para ele. Mika resiste, mas sente dor sem sangue. Yu se culpa por deixar Mika sozinho e pede desculpas. Mika recupera o controle e diz a Yu que ele não era ele mesmo. Yu quer ajudar Mika dando-lhe seu sangue, e Mika luta para resistir, mas acaba cedendo aos seus instintos de vampiro. Mesmo quando Yu pensava que não havia razão para viver, ele se forçou a permanecer vivo, e agora se reencontrou com Mika. Ambos decidem sobreviver juntos, independentemente dos desafios que enfrentem. Yu garante a Mika que ser um vampiro não importa para ele, e ele está até disposto a encontrar uma maneira de transformá-lo novamente em humano, se for isso que Mika deseja. Eles compartilham um momento sincero e riem juntos. Yu acredita sua força a Gurin, embora Mika acredite que Gurin o está usando. No entanto, Yu não se importa porque Gurin é como uma família para ele. Mika, por outro lado, insiste que nunca usaria Yu. Eles falam sobre o incidente do sangue e brincam sobre isso sem levar isso muito a sério. Yu fica preocupado com seus amigos e familiares em apuros e pede ajuda a Mika. Mika fica chocada porque Yu quer voltar para os humanos, mas Yu vai embora mesmo assim. Mika o segue, tentando convencê-lo a ficar. Mika revela que o exército demoníaco imperial japonês tem conduzido experimentos humanos em ambos, mas Yu não parece se incomodar e continua seu caminho. Mika decide proteger Yu desembainhando sua espada, mostrando sua determinação em defendê-lo a qualquer custo. Yu e Mika continuam conversando enquanto viajam juntos. Mika ressalta que Yu está sendo um hipócrita porque disse a Mika para sobreviver mesmo que ele se tornasse um vampiro. Mas agora Yu está determinado a salvar sua família, mesmo que isso signifique arriscar sua vida. Mika insiste em falar com Yu, mas Yu está focado em salvar os outros e os considera sua família. Mika finalmente revela que foi salvo por Shinoa e seus amigos, e Yu vê isso como uma prova de que eles são boas pessoas. Ele convence Mika a ajudá-lo a salvá-los, e Mika concorda dizendo que só salvará aqueles 4. Yu agradece a Mika e o abraça por trás. Shinoa e o resto do exército demônio da lua chegam ao aeroporto de Nagoya, mas está deserto e não há veículos para eles escaparem. Enquanto isso, Yu e Mika encontraram um jeep e estão dirigindo para seu destino. Mika finalmente compartilha da informação que queria contar a Yu. Ele explica que os humanos estão usando Yu como cobaia para um experimento massivo, o que o tornou um alvo tanto para humanos quanto para vampiros em todo o mundo. O fracasso deste experimento levou à morte de todos os adultos e quase causou o fim do mundo. Nesta parte da história, Yu questiona se ele é o culpado pela quase destruição do mundo. Nico garante que não é culpa dele, ambos foram vítimas de manipulação humana. Nico revela que o orfanato Hyakuya em que viviam era na verdade um laboratório para o experimento Serafim do Fim, que foi assumido pelo exército demoníaco imperial japonês. Mika expressa sua desconfiança em relação aos humanos, descrevendo-os como gananciosos e incapazes de controlar seu poder. Ele quer proteger Yu deles, e sugere que eles fujam juntos para morar em algum lugar distante e seguro.
Yu, porém, acredita que não pode se afastar dos humanos, pois ele também é um deles e quer transformar Mika novamente em humano. Enquanto discutem seus planos, Yu relembra uma tentativa anterior de escapar para o paraíso, que terminou em fracasso e perda. Apesar disso, ambos concordam que precisam escapar. Yu quer discutir o plano com seus amigos, pois confia neles e acredita que eles podem ajudar. Enquanto isso, a cena muda para aviões de guerra no céu, e Kirito, um personagem, conhece uma cobaia chamada Murai Kimizuki, que está em perigo. Os membros restantes do Exército Demônio da Lua, que foram enviados para matar nobres vampiros em Nagoya, sobreviveram a um grande ataque de vampiros e chegaram ao aeroporto de Nagoya. No entanto, eles descobrem que a aeronave que deveriam usar para escapar não está lá. Goshi diz ao comandante interino Shinyu que Gurin prometeu helicópteros para sua fuga, mas eles não estão em lugar nenhum. Varumi também não tem certeza do que fazer a seguir, pois os vampiros estão se aproximando deles, e eles não têm outro lugar para onde se refugiar. Mido encontra uma carta na sala de controle de voo, endereçada ao Exército Imperial de Demônios japonês, que os instrui a esperar. Enquanto isso, as tensões aumentam novamente enquanto Shinoa defende Mika, uma vampira, de seu esquadrão. Rika confronta Shinoa, com raiva por ela ainda estar viva depois que os membros do esquadrão Yoi e Kageyama foram mortos no ataque de vampiros anterior. Num acesso de raiva, Rika dá um tapa em Shinoa, mas Shinoa sinaliza para seu esquadrão não intervir. Rika culpa Shinoa pela morte de seus companheiros e a ameaça com uma espada, exigindo que ela pague com a vida pelo que aconteceu. Shinoa intervém para impedir o conflito entre Rika e os outros. Rika está chorando e pede desculpas, implorando pela volta da amiga. Narumi assume o comando e diz que vai cuidar da situação, mas Shinya o lembra que não é sua responsabilidade. Narumi questiona Shinya sobre o que eles farão por eles depois que o seguiram até aqui e perderam seus camaradas e comandante. Ele está frustrado porque eles estão sendo instruídos a esperar e se pergunta se eles estão sendo deixados para morrer. Shinya explica que a ordem para esperar e escapar com o helicóptero veio do tenente-general Kirito, não de Gurin. Narumi fica irritado com o abuso de poder da família Haragi e decide abandonar a missão e voltar para resgatar o tenente-coronel Gurin. Shiger concorda com o plano e Sayuri também se junta a ele. Eles se despedem dos outros e partem para resgatar Gurin. Fido e Goshi optam por ficar com Shinya e continuar com a missão maior. O grupo agora está dividido, com alguns indo resgatar Gurin, e outros ficando para seguir as ordens do tenente-general Kirito. Mitsuba pede conselhos a Shinoa sobre o que fazer, mas Shinoa está focado em observar as ações de Shinya. Narumi desafia Shinya, dizendo-lhe para ir à corte marcial se ele discordar da decisão deles. Shinya diz a ele para parar e explica que quer que eles abortem a missão juntos e ignorem as ordens dos superiores. Darumi, Maito e Goshi estão felizes porque a Moon Demon Company se reunirá para resgatar Guren. Shinoa também concorda com esta escolha. Em outra parte do campo de batalha, Crowley, um nobre vampiro, inspeciona os soldados mortos. Ele percebe Crawlchips, outro poderoso vampiro nobre, liderando suas forças. Crowley vê um nobre vampiro atacando Guren, que está amarrado. Guren se recusa a ceder e resiste aos ataques. Crowley intervém, lembrando ao nobre que Crow ordenou não matar Guren. No entanto, o nobre insiste que Guren estaria melhor morto. Guren percebe que precisa suportar a surra para vazar informações confiáveis e levar os vampiros até Shinjuku. Ferid, outro nobre vampiro, entra em cena e cumprimenta Crowley. Crowley acusa Farid de vazar a localização dos nobres, incluindo Gurens. Farid provoca Crowley, alegando que ele traiu seus amigos. Ele admite que revelou a localização de Crowley para desviar as suspeitas de si mesmo e de sua camarilha. Crowley reconhece que se divertiu e Ferid agradece por ajudar com o plano. Ferid revela a Crowley que havia outra pessoa orquestrando a operação, e essa pessoa é na verdade o próprio Gurin. Enquanto isso, Gurin suporta o interrogatório do nobre vampiro, que pergunta se ele quer morrer. Em resposta, Gurin cospe na cara do nobre e sorri. Enfurecido, o nobre joga Garren no chão com tanta força que o chão abaixo dele é esmagado. Crow percebe a comoção e vê Garren tentando dizer algo, mas o nobre continua a atacá-lo apesar da intervenção de outro nobre vampiro mascarado. Ferit explica a Crowley que Guren é meio demônio, quase se tornando um demônio completo. Ele revela que Guren tem duas personalidades, sendo uma delas um idealista que quer salvar seus amigos e camaradas. Durante a surra, Guren parece se perder e é acompanhado por outra presença. Em sua mente, Guren vê Maharu, sua falecida ex-namorada, sorrindo e segurando a cabeça no colo. Ela pede que ele se renda a ela, mas Guren diz para ela calar a boca, mesmo que ele não tenha forças para afastá-la. Ferit explica que a outra personalidade de Gurin é o resultado de ser possuído por Maharu, que se tornou um demônio. Na mente de Gurin, a espada que ele carrega se move sozinha e ele agarra a bota do nobre vampiro. Seus olhos ficam vermelhos e a espada corta o nobre, matando-o como prometido. Naru aparece ao lado dele, segurando sua espada, e Gurin a instrui a devolvê-la a ele. Os outros vampiros assistem incertos enquanto Gurin exibe esse poder extraordinário.
Crow dá um passo à frente, ciente de com quem está lidando. Possuído por Maharu, Gurren ataca Crow, mas ela facilmente o derruba e o prende contra a parede. Crow ordena que os outros vampiros não interfiram enquanto ela enfrenta Gurren sozinha. Ela acredita que Gurren é um mensageiro de Maharu, uma pessoa com quem ela fez um acordo antes do mundo desabar. No entanto, Gurren revela que Maharu está realmente morta e que ele está possuído por uma forma demoníaca dela dentro de seu equipamento amaldiçoado. Crow percebe que foi enganada e precisa do experimento Serafim do Fim para ter sucesso. Buran diz a ela que o local de testes fica no aeroporto e ela direciona suas forças para lá. Enquanto isso, Ferid e Crowley observam a situação e discutem a transformação do mundo que está prestes a começar. Enquanto o grupo de Shinoa se prepara para resgatar Gurren, eles veem aviões de guerra se aproximando, que acabam sendo os aviões de transporte do exército demônio. Furito, membro da família Haragi, sai da aeronave surpreendendo a todos. Ele agradece por completarem a missão e declara que eles conseguiram a vitória sobre os vampiros, mas Narumi e Shinoa sentem que algo não está certo e permanecem prontos para uma possível luta. Shinya confronta Kirito e questiona sua declaração de vitória total quando nobres vampiros se aproximam. Kirito exige saber onde Gurren está e Shinya diz a ele que os vampiros capturaram Gurren. Kirito fica chocado e acusa Shinya de tentar conspirar contra ele. Shinya fica confuso com as declarações de Kirito e Kirito percebe que Shinya não tem conhecimento da verdadeira natureza de Gurren. Kirito revela que Gurren sempre tentou proteger seus companheiros e considera Shinya um amigo próximo. Ele dispensa Shinya e se concentra em seu plano, que é separado do plano da companhia demoníaca. A IA traz uma caixa adornada com etiquetas de feitiços defensivos e Shinya, Narumi e os outros ficam cautelosos. Kirito ordena que eles se desarmem e cumpram seu plano. Shinya tenta argumentar com Kirito e pede que ele os deixe ir, dada a situação perigosa em que se encontravam atrás das linhas inimigas. Surpreendentemente, Kirito concorda em ignorar a atitude rebelde de Narumi, mas revela que vai morrer em breve e ordena que seu plano oculto comece. A caixa se abre e hastes afiadas e ligadas com pontas de flechas se projetam em todas as direções. Narumi usa seu equipamento amaldiçoado para proteger a si mesmo e seu esquadrão das varas, mas eles eventualmente rompem sua defesa. Muitos membros do exército demoníaco, incluindo Rika e Iwasaki, são fatalmente empalados pelas varas. Sayuri e Maito tentam lutar contra as varas, mas a situação fica difícil. Narumi confronta Kirito, que afirma que as mortes são para o avanço da humanidade e para a justiça. Eles se envolvem na batalha, e as lanças de Kirito atacam Narumi, mas Kimizuki e Yoichi intervêm para protegê-lo. O tiro de Yoichi derruba Kirito, mas ele permanece ileso e continua a desviar dos ataques. Kirito poupa a vida de Shinoa, já que ela é tecnicamente uma Haragi, mas ele então diz a ela que ela pode morrer. A situação se torna ainda mais perigosa, e os membros da companhia demoníaca enfrentam um oponente formidável e mortal em Kirito. Shinoa é alvo das correntes mortais, mas Yu chega bem a tempo de salvá-la. Mika está com ele e avisa que os humanos estão se atacando. Eles testemunham as terríveis consequências do massacre causado pelas correntes, com as varas ainda empaladas nos corpos dos soldados falecidos. Yu confronta Kirito e exige saber por que ele está fazendo isso com seus companheiros. Kimizuki tenta atingir a origem das hastes, mas seus ataques são interceptados pelo container. Os membros do esquadrão usam seus equipamentos amaldiçoados para se defenderem de novos ataques e decidem recuar. Enquanto tentam escapar, eles se deparam com um grande número de vampiros descendo do céu, bloqueando seu caminho. O nobre mascarado ordena que os vampiros matem todos os humanos, enquanto Kirito declara que eles irão exterminar os vampiros. Shinya garante a Yu que esse caos é uma chance para eles escaparem. Mika concorda e sugere que eles aproveitem a oportunidade para fugir. Goshi e o resto do esquadrão decidem ficar para trás para proteger as crianças enquanto elas escapam. Shinya ajuda a abrir caminho para eles disparando seu equipamento amaldiçoado de rifle. As crianças começam a correr pelo campo de batalha, com Yu liderando e Mika logo atrás. Yu está determinado a proteger a todos e luta contra os vampiros atacantes enquanto eles correm. Kimizuki percebe que Yu está avançando muito e sua vontade de matar vampiros. Eventualmente, Yu chega ao outro lado do campo de batalha, onde inesperadamente fica cara a cara com Gurren, que agora está com as forças vampíricas. Yu fica aliviado ao ver Gurren seguro, já que eles tiveram que deixá-lo para trás antes. No entanto, para choque de Yu, os olhos de Gurren parecem suspeitosamente vermelhos, e Gurren de repente o ataca com sua espada. Yu fica aliviado ao ver Gurren, mas Gurren, que está possuído por Maharu, tenta atacá-lo. Mika intervém para proteger Yu e luta contra Gurren. O esquadrão Shinoa corre para ver o que está acontecendo. A luta entre Gurren e Mika termina com Mika sendo jogado sobre Yu, derrubando os dois. Ao mesmo tempo, Kirito dá ordens para o início de uma operação. Gurren comanda sua espada para beber o sangue de humanos, vampiros e demônios. Yu percebe que algo está errado com Gurren e o questiona sobre isso. Gurren menciona o Serafim do Fim e começa a atacar vampiros e humanos.
As correntes que saem da caixa onde o anjo está guardado se espalham pelo campo de batalha, perfurando os corpos das pessoas que Gurin mata. A caixa explode e Mirai surge como um anjo. Furito ordena capturar o anjo, que é a irmã de Shihouki Mizuki, Mirai. O anjo invoca a quinta trombeta e sopra nela, causando um som poderoso que muda a paisagem. Espinhos surgem ao redor do anjo e o caos se instala no campo de batalha. Shihou fica furioso e tenta impedir o que está acontecendo, mas Gurren o esfaqueia. Yu e Mika tentam lutar contra Gurren, mas Gurren acaba esfaqueando Yu no peito. Enquanto Yu está ferido, Destruction Abaddon emerge das costas de Murai. Abaddon começa a causar estragos no campo de batalha, com cavaleiros matando humanos e vampiros. Shinoa pede que seu esquadrão escape, mas Kimizuki, ferido e desesperado para salvar sua irmã, não consegue ir longe. Mika tenta carregar Yu ferido para um lugar seguro, mas eles são atacados por cavaleiros. Apesar de derrotar os atacantes, Mika se machuca. Yu quer salvar Gurren e seus outros amigos, mas Mika insiste que Yu deveria deixá-lo para trás e salvar os outros, considerando-se a única família de Yu. As feridas de Mika não podem curar dentro da barreira de Abaddon, então ele pede que Yu vá sem ele. Yu, porém, se recusa a deixar Mika e quer enfrentar Abaddon, a criatura que está causando todo o caos. Yu está disposto a se sacrificar e usa o poder das trombetas. Asuramaru, o demônio dentro do equipamento amaldiçoado de Yu, o chama de traidor por buscar mais poder, mas Yu não se importa com o risco de perder sua humanidade. Ele sopra a segunda trombeta, causando uma poderosa explosão de fogo. Depois disso, Yu surge como o Rei do Sal, e sua aparência muda drasticamente. Ele luta contra Abaddon e os cavaleiros, transformando-os em colunas de sal com suas novas habilidades. Apesar de sofrer ferimentos e perder uma de suas asas, Yu continua a lutar e consegue derrotar Abaddon, restaurando o campo de batalha ao normal. Mirai é libertada de suas correntes, mas Kirito atinge Yu com um raio, fazendo-o desmaiar. Yu então enfrenta Kirito, mas Asuramaru intervém e deixa Yu inconsciente. A aparência de Yu muda novamente, com chifres brotando de sua cabeça. O esquadrão Shinoa chega para resgatá-lo daqueles que tentam capturá-lo. Enquanto Mika recupera sua capacidade de cura, ele e Kroll tentam recuperar Yu. Crowley ataca Kroll, mas ela o derrota. Ferid então segura Kroll com uma chave de braço e a morde. Mika tenta ajudar, mas Kroll ordena que ele salve Yu. Kroll eventualmente fica inconsciente e Ferid assume o comando, declarando seus crimes de traição e assumindo o controle. Kuran ordena que Narumi entregue Yu, mas Narumi se recusa e cria uma barreira para ganhar tempo para escapar. Kirito tenta detê-los, mas eles são bloqueados pelos vampiros. Shinya confronta Gurren e percebe que ele está possuído. Yu e seu grupo continuam correndo, deixando Mirai para trás por enquanto. Shinoa informa aos soldados perseguidores que eles estão se retirando do exército demoníaco. Mika abre caminho para eles escaparem. 4 meses depois, os humanos venceram a batalha e planejam o próximo passo. Os vampiros observam Leskar chegar em um helicóptero. Yu, Mika, Shinoa e o resto do grupo saem de uma pequena casa vestidos com roupas diferentes. Eles planejam resgatar Mirai e Gurren e voltar para Sanguinum. Eles falam como uma família unida. De repente, Yu entra na água, aparentemente possuído, e afirma que está começando a chover. Assista ao próximo vídeo. Vejo você no próximo.